Hoje eu quero falar para vocês sobre o cuidado que nós temos que ter com as nossas conexões emocionais, mentais, espirituais, que nós acabamos repetindo e repetindo várias e várias vezes, tá? Nós temos tendências de contar histórias, tá? E essa tendência de contar histórias, na maioria, são histórias negativas, porque o que nos prende é o sofrimento, pelo menos a maioria das pessoas, né? Se eu ficar contando uma história que aconteceu de bom comigo, vão pensar que eu tô me achando, vão pensar que eu sou exibido, vão pensar que eu só falo isso, porque eu sou isso, sou aquilo, sou aquele outro. É assim, infelizmente, ainda é assim. Nós temos a mania de romantizar o sofrimento, né? E aí a gente fica se ligando através de laços energéticos com aquele sofrimento, tá? Por exemplo, porque quando eu construí a minha casa, porque não sei o quê, porque aconteceu isso e aquilo, fiquei doente, não consegui construir, não consegui terminar. E essa história tu vai falar para várias e várias e várias pessoas. O que vai acontecer? Tu vai estar sempre te ligando aquela energia de que tu não conseguiu terminar a tua casa. E assim, tu vai estar na energia de não conseguir terminar a tua faculdade, de não conseguir terminar um trabalho, de não conseguir concluir as coisas que tu vai te comprometer. E isso começa a vir até as tarefas mais simples, né? Não conseguir terminar de ler um livro, não conseguir terminar de lavar uma louça. Começa uma coisa, não termina, vai para outra, não termina, e assim fica com um monte de coisa inacabada. Porque tu está sempre te ligando aquela energia de não ter conseguido terminar, né? E aí quando tu realmente te comprometer a alguma coisa, tu falar agora eu vou terminar, aí vem aquela coisa de ficou doente de novo, se acidentou, se machucou e aí não consegue terminar por motivos externos. Por quê? Porque tu está ligado àquela energia de quando eu construí a minha casa eu não consegui terminar porque eu fiquei doente. Entendem? Então comecem a diminuir esse ritmo até que isso não se repita mais, de ficar falando e repetindo histórias que deram errado na vida de vocês. Comecem a se focar nas coisas que deram certo. Quando eu construí a minha casa, eu consegui construir grande parte dela e ainda estou terminando. Pronto. Não foca na parte ruim. Não te liga energeticamente à parte ruim, tá? E o mesmo vale para quando uma pessoa vem te contar uma história triste. A gente tem o péssimo hábito de se envolver emocionalmente naquela energia. Ai, coitado, tu vê o fulano. E às vezes ainda fica passando aquilo para outras pessoas, né? Vai lá na casa da famosa fofoca, né? Vai lá na casa da vizinha, tu vê, o fulano me contou uma história, coitadinho, foi assim, assim, bibibi. Vocês entram energeticamente nessa história. Vocês se ligam a fios energéticos que suga a energia de vocês. Aquela pessoa que te contou a história triste provavelmente é um vampiro espiritual ali e não sabe. É um vampiro encarnado e não sabe, inconsciente, não é culpa dele, não fez por maldade. Mas muito provavelmente aquela pessoa vampiriza as outras pessoas com as suas histórias tristes. E todo mundo se conecta com aquela criatura através daquela história triste. E todo mundo vai sofrer com aquela criatura, vai se indignar porque foi injustiçado, porque coitado, vai sentir raiva, porque às vezes tem um vilão na história, né, daquela criatura. E vocês nem sabem se a história foi realmente assim, tá? E aí vocês vão... Olha o quantos de fios energéticos que vocês se conectaram. De raiva, de pena, de mágoa, de... Uma história que nem é de vocês. Que vocês nem sabem se é verdade. Ou se foi assim que realmente aconteceu. Por quê? Uma coisa que vocês já devem ter prestado atenção no decorrer da vida, né? Que sempre que uma pessoa te conta uma história, a outra pessoa te conta a mesma história de formas diferentes. Então vem uma pessoa e fala, porque ele falou isso pra mim, porque enche vocês, né? Vocês ficam com raiva daquela outra pessoa. Aí se vocês vão conversar com aquela outra pessoa, vocês vão dizer, não foi bem assim. Eu até falei isso pra ele, mas por que eu falei? Em qual contexto? Porque ele me falou isso, isso, isso. Fosse eu no teu lugar, faria a mesma coisa, entende? Então, qual é o contexto? Sempre que alguém vem falar uma história triste pra vocês, de que ele foi injustiçado, de que fizeram mal pra ele, de que bibibi, porque o fulano é o culpado, pergunta, tá, mas peraí, estava dentro da tua casa, quieto, do nada ele surgiu na tua casa e te falou isso? Tem que ter um contexto, tem que ter uma história, alguma coisa tu fez, em outras palavras, né? Alguma coisa tu fez. A pessoa não foi na tua casa do nada e enlouqueceu dentro da tua casa. Alguma coisa tu fez. Então, o que aconteceu exatamente? Então, vocês têm que lembrar disso
para que, lembrando disso, vocês não entrem na história da pessoa. É uma tática, é uma prática que vocês podem começar a fazer para não entrar na energia da pessoa. Pensar isso, tá, mas não deve ter sido bem assim. Vamos com calma, tá? Vocês não precisam perguntar para a pessoa e questionar a pessoa, porque a pessoa vai reafirmar a história dela, a pessoa vai ser a vítima, né, da própria história. Óbvio que a pessoa vai ser. Então vocês não precisam indagar ela sobre isso. Ah, porque alguma coisa aconteceu, porque não foi bem assim, vamos ver. Não. É só para vocês mesmos não entrarem naquela história. E também para vocês diminuírem a tendência de ficar contando história triste para as pessoas. Quando a gente fica contando história triste, alguma coisa a gente quer. A gente quer ser o coitadinho, a gente quer ser a vítima, a gente quer que a pessoa tenha pena. E a gente não se liga, a gente não se toca, não se manca, que a gente está vampirizando aquela pessoa. Por que tu precisa daquela energia de que sintam pena de ti? Por que tu tá contando essa história pra... Tá, tu foi vitimizado. Por que tu tem que contar para as outras pessoas? Ergue a tua cabeça, te firma, te foca na tua vida. Tu não precisa daquela energia de ser o vitimizado. Não precisa reforçar para as pessoas que tu foi vitimizado. Se tu precisa dessa energia, tu é um vampiro espiritual. Tu tá querendo se alimentar daquela energia de pena, de coitadinho das outras pessoas. Então diminui essa tua tendência, porque isso faz mal para ti. Cada vez que tu te conecta com essa história, tu tá engrossando o fio energético que vai fazer com que essa história se repita na tua vida de outras formas, mas a mesma situação. Então tu vai continuar atraindo pessoas que vão te dar golpe, tu vai continuar atraindo fracassos, tu vai, o exemplo da casa, tu vai continuar atraindo ciclos que tu não vai terminar. Por quê? Porque tu quer ser a vítima, tu quer vampirizar as pessoas, tu quer ser o coitadinho e tu mesmo tá te ferrando e ainda tá atrapalhando outras pessoas, tá? Então tá na hora da gente ter um pouco mais de responsabilidade sobre as coisas que a gente fala, as coisas que a gente leva pro outro. Vamos levar coisas boas. Me aconteceram coisas ruins no passado, ok, mas não vamos mais nos conectar com isso. Vamos trazer à tona coisas boas, porque não te aconteceram só coisas ruins no passado, te aconteceram coisas boas também, né? Então vamos trazer à tona essas coisas boas que aconteceram, tornar na nossa vida algo que vai ser assim costume, né? Tornar costume falar de coisas boas que aconteceram, de coisas boas que aconteceram com o outro, contigo, para que a gente entre nesse fluxo de energias positivas. Então, às vezes a pessoa fala, Felipe, eu não consigo sair do fluxo de energia negativa, quando eu vou, sempre acontece uma coisa. Então, essa é uma das dicas para que tu não te conecte mais com essas coisas que acontecem de negativo na tua vida. Tá bom? Tentem seguir essa prática, vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar, a energia de vocês vai lá em cima, vocês vão começar a se conectar com pessoas que também querem coisas boas. Inevitavelmente, quando a gente evolui, pessoas saem da nossa vida. Isso é inevitável. A energia não dá mais, não bate mais. Então, aquela pessoa mimizenta, aquela pessoa que sempre é a vítima, que sempre é a vitimizada, que sempre é a injustiçada, ela vai sair da tua vida. E que ótimo que ela vai sair da tua vida. Que bom que ela vai sair da tua vida. Deixa ela sair da tua vida. Deixa vir pessoas pra tua vida que vão te falar coisas boas, que vão te falar, vão te engrandecer o teu dia. E não pessoas que vão ficar reclamando, né? A gente nota esse padrão, núcleos, né? O meu núcleo da reclamação. Então, quando eu me junto com aquela pessoa, só reclamação. É porque o fulano... E as pessoas, geralmente, elas vêm comendo pela beirada. Elas não vêm assim, né? Se mostrando. Elas vêm comendo pela beirada, falando aos pouquinhos, quando vê que tu tá dentro dos problemas daquela pessoa. E aquela pessoa, às vezes, tá inventando aquele problema. Entende? Então, é isso. Felipe, isso é ser frio, isso é não se importar com os outros. Não, isso não é ser frio, tá? Isso é evitar que a tua energia seja roubada. Isso é evitar de tu ser um vampiro espiritual das outras pessoas. Isso é conscientização espiritual, tá? Então, evitar que isso se torne um padrão na tua vida. De que diariamente tu se reúne com as pessoas ou para ouvir reclamação ou para reclamar, né? Ou para contar. Não, eu tô reclamando, eu tô contando alguma coisa que aconteceu. Alguma coisa que aconteceu ruim. Não conta. Ninguém quer saber das suas perdas, né? Quem quer saber é vampiro espiritual, que quer se alimentar da desgraça do outro. Fora isso, ninguém quer saber, né? Então, se tu não tem coisas boas pra contar, fica quietinho. Vamos trabalhar o silêncio, vamos meditar. Eu não tenho nada bom pra falar, eu vou meditar. Eu vou ir lá construir coisas boas pra falar. Eu vou lá e vou fazer uma coisa boa. Eu vou lá e vou doar alguma coisa, eu vou lá e vou num hospital de câncer infantil, e eu vou ajudar pessoas, e eu vou, fazer uma coisa boa, uma boa ação, sem me envolver emocionalmente.
Entendem a diferença? Eu vou lá, vou fazer uma boa ação sem me envolver emocionalmente. E aí eu vou contar uma coisa boa pra alguém. Mas se eu não tenho nada de bom pra contar, então é melhor que eu fique dentro da minha casa, que eu não me junte pra falar coisas ruins, porque daí eu vou ter cada vez mais coisas ruins pra falar. E aí minha vida nunca vai ir pra frente. Então é sobre isso. Não é sobre ter coração frio, não é sobre não se importar com o problema dos outros. É só sobre se preservar. Vem alguém te contar uma história ruim, pensa, eu posso ajudar? Talvez não seja bem assim a história dele, talvez ele esteja inventando. Eu posso ajudar? Eu posso dar um conselho para essa pessoa? Eu vou dar um conselho. Ah, eu não posso. Envia o link desse vídeo. Envia o link. Ó, aqui um link que eu acho que tu vai gostar. Se é uma pessoa que só reclama, aqui um link que eu acho que tu vai gostar. Assiste esse vídeo, sabe? Porque daí tu vai estar ajudando essa pessoa a se conscientizar que ela é um vampiro espiritual. Sem querer, não é de propósito, mas ela é um vampiro espiritual. Para essa pessoa também se conscientizar. Tem uma coisa sobre o conhecimento que é muito importante. Antes desse vídeo, tu podia dizer o quê? Ah, eu reclamava com os outros, eu choramingava as pitangas, mas eu não tinha conhecimento de que eu era um vampiro espiritual, um vampiro energético, eu estava roubando a energia das pessoas e me conectando cada vez mais com o ruim. Infelizmente, agora você sabe. Então agora, vocês têm responsabilidade sobre o que vocês falam. E se vocês continuarem nesse ciclo, vocês estão fazendo por maldade. Porque agora vocês sabem o que acontece. E não tem como voltar atrás, a não ser que vocês tenham amnésia. Ninguém quer isso, né? Então, agora vocês são responsáveis pelas coisas que vocês falam com os outros. E isso não se volta atrás. Então, a partir de agora, se responsabilizar espiritualmente e parar com o ciclo de reclamação. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.